Marca e decora Azuri Design com a Tamires Assunção. Tamires, muitas vezes a gente tem um móvel bacana, quero preservar esse móvel, principalmente os sofás, às vezes uma poltrona bacana, a gente quer preservar. E aí entra justamente uma coisa que vocês fazem muito bem, que é a tapeçaria. Exatamente. Então o cliente ele pode conservar essa estrutura, que seria o do sofá, das poltronas, também das cadeiras. Ele pode renovar, não precisa ter que jogar tudo, tem que correr atrás de um móvel que ultimamente está sendo muito caro. Então compensa você revestir ele, você pode trocar as almofadas, pode trocar o tecido, se você tem um tecido que, no seu caso, por ter animal, por exemplo, não se adaptou, pode revestir ele para ser mais resistente aos animais, até para criança. Então ele pode escolher bastante coisas que o seu sofá agora não está oferecendo. Entendi. Na verdade, hoje nós temos uma infinidade de revestimentos, né, possíveis, né? Desde o couro mesmo, vocês também trabalham com couro. A gente viu uma montagem lá em cima, aqui na tapeçaria, um Chesterfield em capitonê, que não é muito fácil a gente encontrar. Eu já vi cabeceiras de cama que, na verdade, não foi usado o couro, mas um outro material que lembra, né, a textura do couro, mas que também acaba sendo um acabamento muito interessante. Exatamente. Por exemplo, como você falou do Chesterfield, ele é um trabalho mais delicado. Então, o cliente ele pode revestir de novo esse sofá, porque anteriormente ele era também feito com todo esse trabalho. Então, ou até se ele quiser adaptar pro sofá que ele tem, então ele pode ter esse cuidado. Aqui a gente tem esse máximo de cuidado para poder preservar o sofá. Porque não adianta a gente pegar um sofá, mudar toda a estrutura e o cliente chegar em casa não era aquilo que ele queria. Então a gente presta atenção nesses detalhes. Porque tem toda uma questão de ergonomia e a peça não pode ser totalmente mexida, mas às vezes dá para você reduzir um pouco, por exemplo, largura de braço, às vezes não comporta no novo conceito de decor que se pensou, um braço um pouco mais estreito, né? Isso pode fazer, ao contrário também pode acontecer, né? Para dar uma estética um pouco mais suntuosa, você pode aumentar um pouquinho o braço do sofá, mas nada que implique uma mudança na ergonomia da peça, não é? Isso, por exemplo, nós tivemos uma cliente que ela tinha um sofá de 3 lugares, mais uma chaise. Então, ela acabou fazendo uma mudança e ela não podia levar esse sofá. Então, ela perguntou se eu teria alguma alternativa. Então, nós pegamos essa chaise, no caso, e nós fizemos um puff. E esse puff nós fizemos ainda com acabamento de patchwork. Então, ficou muito bonito. Se fosse o sofá que ela tinha antes, com o ambiente se harmonizou, deu mais vida. Então, ele pode optar fazer outras coisas com o seu sofá, a sua cadeira. Não só se limitando em revestir o sofá, como ele também pode querer fazer a capa. Ele pode também querer fazer um futon para cadeira ou até para cadeira de área externa, um banco. Então ele não precisa se limitar só o sofá é que eu tenho que revestir, não. Ele pode revestir outras coisas também. Bom, esse é um trabalho que vocês fazem com muito carinho, né? Muitas vezes a gente consegue mudar totalmente a fisionomia de uma mesa, de uma sala de jantar, vestindo as cadeiras, né? Às vezes é o revestimento de assento, né? Ou de encosto, mas também uma opção interessante que voltou agora. A gente já viu no decor essa ideia de vestir a cadeira com uma capa. Isso é muito interessante também. Pois é. Antes fazia um revestimento que era difícil do cliente depois conservá-la. Então, fazendo essa capa, ele pode conservar, limpando até mesmo na própria casa, não precisa ir mandar numa lavanderia. Então, isso é bem mais prático para ele mesmo. E sem falar que tu pode trocar direto as cores, porque tem uma hora que enjoa a decoração da nossa casa e a gente quer mudar toda hora. Falando nisso, as capas trazem muito isso, né? Agora tem um detalhe importante com relação às capas, né? O sofá embaixo tem que estar razoavelmente inteiro, né? Porque senão a capa não se acomoda adequadamente, né? E acaba podendo danificar a capa. Quer dizer, não dá para você pegar um sofá totalmente destruído embaixo e botar uma capa, né? Ele tem que estar em boas condições, não é verdade? Exato, por isso é que na hora que o cliente pede um orçamento, a gente vê primeiro o objeto.
certo, se ele pode ser feito só a capa ou se teria que ter um trabalho em cima, porque o mais importante também pra gente é a estrutura, porque não adianta a gente fazer uma capa e ficar tudo danificado o produto. Então o cliente vai acabar ficando chateado e vai ser literalmente um dinheiro jogado fora, sendo que ele podia reaproveitar para outra coisa. Muitas vezes o assento, né, a almofada do assento ou a almofada do encosto num sofá, por exemplo, principalmente almofadas soltas, muitas vezes a espuma não está, já se não deteriorou um pouco e tal. É muito importante essa avaliação, né, para recompor a peça. E uma pergunta que muita gente faz, muitas vezes você tem o assento fixo, né, e as almofadas de encosto soltas, né? Dá para reformular assim mesmo, não é? Dá. Se o sofá ele é fixo até o encosto, nós conseguimos mudar isso. Então, o cliente ele pode transformar num encosto solto ou até no assento solto, sem nenhum problema. A única coisa mesmo que a gente salienta é na hora do dia que a gente está fazendo o orçamento, do cliente falar, não, eu quero que o sofá fique de tal maneira. Porque assim a gente junta as ideias e fica assim do gosto do cliente. Porque às vezes o cliente fica pensando uma coisa e na hora de chegar é totalmente diferente. Então essa ideia tem que ficar bem clara. Mas essa transformação pode ser feita sim. Bom, a gente consegue modificar a cara da casa, né? Às vezes com esses pequenos toques. Uma capa no sofá ou mesmo mudar as almofadas, né? No verão a gente gosta de ter tons mais vibrantes, que deem uma certa energia para casa. Agora a gente já entrou no outono, a gente começa a ver a casa com um outro tipo de conforto, uma outra harmonia. E às vezes só trocar o nosso conjunto de almofadas, tanto da cama, às vezes tem isso também, né, do quarto ou da sala, já dá um toque todo especial, muito compatível com a estação que a gente está vivendo. Verdade. As cores também, o cliente ele pode escolher vários catálogos que nós temos, a diversidade do que ele pode escolher para colocar no ambiente é enorme. Então ele não precisa se limitar. Outra coisa que deveria salientar é que ele pode usar nas estampas. Tem muito cliente que tem medo disso, então ele pode combinar, os dois fica bem bonito na casa. Perfeito. Retoca e decora Azuri Design com a Tamires Assunção e super dicas para deixar na nossa casa, ó, um brinco linda. Obrigado, Tamires. Obrigada, até a próxima. Para quem gosta de ter projetos exclusivos, a Revestimenta tem as soluções ideais. A mais completa linha de produtos nacionais e importados. Ótimos preços e condições especiais. Um atendimento diferenciado e um showroom com mais de 1000 metros quadrados, com pisos vinílicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças e metais. Revestimenta, um luxo ao alcance de todos. A iluminação é de extrema importância no projeto de arquitetura. Além de ser funcional, ela serve como elemento a mais para valorizar a decoração. A iluminação tem o poder de transformar o espaço. Onlux, iluminação criativa. Azuri Design e Decoração de Interiores. Porque as belas coisas devem ser vividas. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da criatividade.
que você entende por segurança? Confiança, tranquilidade. Seja qual for a sua ideia de segurança, a Fortes se empenha para encontrar a melhor solução. Seu futuro seguro depende das escolhas que fizer hoje. Fortes, monitoramento e segurança 24 horas. Nosso negócio é cuidar do seu. Para inspirar e refletir, o homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Provérbio chinês. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Revestimenta. O luxo ao alcance de todos. Azure Design e decoração de interiores. Asas da criatividade. Onlux. Iluminação criativa.